Nós somos a 9ª economia mundial, e se a gente pega o índice Gini, que mede a desigualdade social, o país mais desigual é a África do Sul. O Brasil aparece em 10º lugar, empatado com a Suazilândia, um pequeno país da África, né, que exporta cana-de-açúcar e que tem uma tragédia enorme lá, porque 1/3 da população tem AIDS, é o país que tem a maior população com AIDS. Em seguida vem Guiné-Bissau, que é um país também pequeno da África, cuja renda per capita é uma das menores do mundo, o menor PIB do planeta. Se a gente pegar o IDH, né, que mede o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil é 79º, empatado com Ilhas Granada, que é também um país pequeno, que produz, que vende aquelas especiarias. Nada, com muito respeito a todos esses países, mas a condição do Brasil não é para estar empatado nesses índices de desigualdade, de desenvolvimento humano, com países que não têm as capacidades e potencialidades do Brasil. Vamos lá na próxima. Nós temos que saber que país nós estamos. Nós não somos pobres, nós somos riquíssimos e abundantes. Essa é uma realidade do Brasil. Nós precisamos saber quem somos, né? O Brasil tem a maior reserva de nióbio do planeta, são 98% das reservas estão no Brasil. Há teorias que dizem que se o Brasil só com o nióbio seria a maior potência do mundo, porque é um elemento químico importantíssimo na liga do aço, né? Para computadores, até para espaçonaves, é um elemento riquíssimo. Terceira maior reserva de petróleo, maior reserva de água potável, maior área agriculturável, riquezas minerais diversas, 55 minerais, né? Terras raras, riquezas biológicas, uma extensão territorial continental, e falamos todos o mesmo idioma, clima favorável, potencial energético. Isso é uma riqueza e uma verdade, é um fato, é uma realidade. Esta é a realidade do Brasil, a abundância. Nós temos abundância no país. E colocamos do outro lado ali um cenário, que a gente chama de cenário, de um lado é a realidade, do outro lado a gente chama de um cenário de escassez. Uma crise econômica seletiva, porque esta crise econômica não atinge a todos os segmentos, há segmentos que vão muito bem, obrigado, né? Uma crise de desindustrialização, queda da atividade comercial, desemprego, perdas salariais, privatizações, um terrível encolhimento do PIB agora nessa crise, uma crise social, política, ambiental, sobretudo ética, né? E a proposta é de ajuste fiscal e reformas. Nesse ponto, já discordo, e é o ponto cerne, que eu discordo de alguns que me precederam, que nós entendemos que o caminho para combater isso não é através de ajuste fiscal, tirando investimentos e segurando os gastos sociais. Temos para isso outras propostas. Por favor. Se vocês conseguirem ajustar, porque tem umas partes que estão sendo cortadinhas aqui embaixo, se conseguir diminuir um pouquinho, não sei se é possível a projeção. O que separa aquele lado daquela abundância do Brasil, daquela pujança desse país rico, desse cenário de escassez, para nós é o modelo econômico concentrador de riqueza, como já foi dito aqui, reconhecido, que nós centralizamos, né, essa renda e riqueza. Como já foi dito aqui também, um modelo absurdo tributário, regressivo, em que os mais pobres é que custeiam, né, percentualmente mais, e uma política econômica suicida, e um sistema da dívida que é terrível para o país. Eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, vou ficar nesses itens da política monetária e do sistema da dívida. Por favor. Nós tivemos aí
Melhorou. O que provoca a crise atual é o que a gente vai tentar entender o que é que está provocando essa crise. Em 2015, uma queda do PIB de 3,8%. 2016, uma queda de 3,6%. Uma queda tão grande, é uma queda própria de países em guerra. Países que entram em guerra têm uma queda dessa magnitude. O Brasil não teve nenhuma guerra, não teve nenhuma catástrofe de terremoto, não teve nada. Erros econômicos da gestão Dilma, certamente concordo com todos os erros apontados aqui, todos os erros que ela fez, de subsídios e tal. Mas a catástrofe é grande demais para esses erros cometidos pela Dilma. Tem que ter mais coisa nisso aí, né? O que é que está aí, né? Atrás desse problema? E nós entendemos que o problema está principalmente nos gastos com os mecanismos que geram dívida no país. Por favor, a próxima. E ainda afirmamos mais que esta crise que nós vivemos é uma crise fabricada, deliberadamente. E, para isso, vou pegar o ano de 2015, que foi aquele ano terrível, né, que a gente teve essa depressão. Em 2015, nós tivemos juros elevadíssimos de 14% sobre uma dívida interna que atingia 4 trilhões. Nada justifica esses juros, nem as taxas internacionais, nem a questão de segurar a inflação, porque, afinal de contas, estávamos em total recessão. Não, a taxa de juros elevada não ia ajudar em nada isso. E, assim, favorecer quem? Os credores. Esses são beneficiários de uma taxa de juros elevada. E esses outros 3 itens que eu vou comentar com vocês, prejuízos com swap, remuneração de sobra de caixa e emissão excessiva de dívida externa, são as fórmulas e os mecanismos de geração de uma dívida pública que não traz nenhuma contrapartida para a sociedade, a não ser fazer enriquecer um daqueles setores que está muito bem obrigado, embora a crise esteja correndo solta há muito tempo, bate recordes de lucratividade, que é o sistema financeiro. Né? Então, eu vou analisar com vocês esses 3 itens mais detalhadamente. Faça favor. Prejuízos do Banco Central. Eu aqui afirmo que o grande problema do país é a condução irresponsável da política monetária e, principalmente, do Banco Central. Eu não sei se preciso explicar aqui o que é swap cambial, mas swap cambial é um contrato que o banco faz, vamos falar numa linguagem simples, né? Um contrato de risco, é praticamente uma aposta de que, olha, no futuro, se a cotação do dólar subir, eu te pago a diferença e, naquele prazo determinado, no futuro, se baixar, você é que vai me pagar a diferença. Muitas vezes, o Banco Central chegou a lucrar com essas operações de swap cambial, mas a grande maioria das vezes perdeu demais. Mais perdeu do que ganhou. E, principalmente, quando já se sabia que o dólar ia disparar, a quantidade de contratos que foram feitos, um absurdo, as perdas foram enormes. De setembro de 2014 a setembro de 2015, o prejuízo é de 207 bilhões. Bilhões. No ano de 2015, a perda com swap foi de 90 bilhões. Nesse ano de 2015, que a gente fala de depressão, de déficit, gastar 90 bilhões com essas operações de risco, que, inclusive, eu coloquei ali, essas slides ficam com vocês podem usar, podem checar. Tem até uma representação no Tribunal de Contas
que considerou ilegais e perigosíssimas essas operações de swap, de risco. O que acontece com esses prejuízos do Banco Central? Né? Em 2016, o Banco Central teve um prejuízo recorde de 284 bilhões. O ano passado, em 2016. Sabe o que acontece com esse prejuízo do Banco Central? Ele vai para o Tesouro e vira dívida pública nossa, que nós pagamos. Que os brasileiros pagam a dívida do Banco Central. Isso é uma irresponsabilidade. Ao longo dos anos, a quantidade de dívida do Banco Central, de prejuízo do Banco Central, que nós acabamos assumindo como dívida. Né? E mais, esses que compraram aqueles títulos todos de swap, né, que é uma operação feita com dinheiro público, a dívida fica para a gente, mas a gente não sabe quem foi aquele credor privilegiado que se enriqueceu com essa questão cambial. A gente não sabe, porque é sigilo. O dinheiro é público, a dívida fica para a gente, mas o credor é sigilo. Vamos passar para outro. Aqui é uma publicação desses 90 bilhões que foram com perdas de swap, pode ir para o outro. Remuneração de sobra de caixa de bancos. Isso é um absurdo. A nossa economia, o que faz o Banco Central? Ele tira o dinheiro da circulação e mantém uma base monetária bem baixinha, também alegando a inflação. Mantém uma base monetária bem baixa. E o que ele faz com esse dinheiro que ele retira dos bancos? Ele entrega títulos da dívida pública, são tais operações compromissadas, que são regiamente remuneradas. Ora, o que acontece? Falta dinheiro no mercado. Isso já gerou, em 2015, pagando regiamente, estima-se um gasto de pelo menos 200 bilhões pagos para essas operações compromissadas, em 2015. Olha quanto gasto financeiro com essa questão da dívida, nesse ano de 2015. Não, volta lá um pouquinho mais. Obrigada. Né? Hoje nós já temos mais de 1,1 trilhão em operações compromissadas. O que aconteceria se, ao invés do Banco Central retirar todo esse dinheiro de circulação, deixasse esse dinheiro em circulação, ou uma parte, pelo menos, grande dele? O que ia acontecer com os bancos? Eles não iam ter que emprestar? Mas eles conseguiriam emprestar com esses juros tão altos, escorchantes, que eles emprestam hoje? Não, porque com esses juros altos não ia conseguir. É a lei da oferta e da procura, aquela lei básica de economia. Os juros baixavam, só com dinheiro um pouco a mais. Os Estados Unidos fizeram isso na economia. Quando eles tiveram aquela crise, eles aumentaram a base monetária. E o Brasil enxuga, tudo enxugadinho, não tem dinheiro para nada. Vamos no próximo ali, por favor. E aí, a gente vê que tem um cenário de escassez, um déficit anunciado de 111,2 bilhões em 2015. Né? Que déficit é esse? Vamos lá. Olha aqui. Nós colocamos os links para que vocês possam entrar e conferir o que nós estamos falando. Entrando no portal da transparência, vocês vão ver todas as receitas realizadas em 2015 somaram 2,748 bilhões. Isso foram todas as receitas com tudo. Lançamento de títulos da dívida, nós tivemos aí todas as arrecadações tributárias de todas as coisas, as receitas das estatais, está tudo aí. 2,748 regime de caixa, o que entrou efetivamente. Aí você entra no sistema Siga Brasil, que tem como fonte os dados do CIAF, que registram as despesas, também as efetivamente pagas, ou seja, o regime de caixa, e a gente encontrou lá 2,268 trilhões. Espera aí. 2,268 trilhões. 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 2,268 tril
Não tinha déficit em 2015? Como é que a gente encontra as receitas maiores do que as despesas, informadas nos sites oficiais? Diferença de 480 bilhões, positivo. Aí, nós fizemos um pedido de acesso de informações. Pode passar o próximo, faz favor. Ao Banco Central, ao Tesouro Nacional. Vocês podem olhar essa coluna aqui da esquerda, soma todas as receitas, 2 trilhões, mais de 2 trilhões e 700. A da direita, 2 trilhões 268, aqueles 480 bilhões desaparecidos. Depois de muita insistência, pedido umas 2 vezes, eles não souberam explicar exatamente do que se tratava, mas disseram que foi emissão de títulos para fazer um colchão de liquidez para pagar juros aos detentores de títulos. Nós temos no nosso site as requisições, as respostas do Banco Central, as respostas do Tesouro Nacional. Mas onde foi parar esse dinheiro? Porque no exercício seguinte, 2016, a gente não acha esse valor. Aliás, em 2016, a gente sobra ainda uma diferença de 260 bilhões. Credor, também, que desaparece. Olha, falta transparência no dinheiro público, e principalmente nessa questão financeira. Não é assim. A gente tem que olhar os dados oficiais. E aqui estão os links para que vocês possam conferir o que nós estamos falando, e tem no nosso site, lá da Auditoria Cidadã, essas cartas. Vamos para o próximo. De 2003 a 2015, o Brasil produziu um superávit primário de 824 bilhões. Tudo isso foi para pagamento de dívida. No mesmo período, a dívida cresceu de 839 bilhões para quase 4 trilhões em 2015. Ou seja, todo o esforço que foi feito, segurando, puxa daqui, põe a DRU ali, tira a DRU de lá, tira a DRU na Previdência, faz todo o esforço, faz o superávit, paga essa montanha de dinheiro e a dívida cresce desse tamanho. Como é que é isso? É através daqueles mecanismos ali que eu expliquei para vocês que essa dívida estoura. Não é gasto social. O gasto social não cresce em forma exponencial, senão aquele crescimento vegetativo. Aí estão as razões e os mecanismos de... Faça favor, próximo. Quem lucra com isso? Olha o lucro dos bancos. Aquela última fita ali é de 2015. Como é que alguém explica que um setor de serviços ligado à economia possa faturar e bater recorde de lucratividade num período de recessão? Período recessivo. Como é isso? É através desse sistema da dívida. Vamos no próximo. Esta é uma pizza que é até meio famosa aqui da Auditoria Cidadã, muitos já conhecem, e alguns criticam. Pelo seguinte, lá em cima tem o orçamento, aqui é de 2016. Lá em cima, tudo que o país, a União, arrecadou em 2016, todos os créditos, inclusive lançamento dos títulos, 2 trilhões e 572 bilhões. Para o sistema da dívida, 43,94% real é o que foi para o sistema da dívida. Alguns dizem, isso aí está tudo errado, porque isso aí você não pode considerar amortização aí dentro. A amortização tem que ficar fora. Você está amortizando a dívida. Só que quando nós tivemos a CPI da dívida pública, nós descobrimos uma coisa incrível, professor Janete. Olha só, foi uma das coisas que eu estou... Para onde vai o dinheiro? Para onde vai aquele restante do dinheiro? Foi a pergunta que o senhor fez. Descobrimos na CPI da dívida que existe uma maquiagem contábil que só lança
a parte dos juros reais da dívida. É uma parte do juro nominal, de todo o juro cobrado. A outra parte, ela é lançada como o principal da dívida. Então, a gente não sabe, não há transparência de quanto é que a gente está pagando dessa parte aí, efetivamente, de juros. Será que estão pagando só juros sobre juros? Não se sabe, não há transparência, ninguém consegue, nem na CPI conseguimos saber qual é a outra parte que é lançada como amortização da dívida e juros. Né? Então, ele tem que ser feito assim, para que a gente possa saber quanto vai de dinheiro nesse serviço da dívida. A Previdência Social é a segunda rubrica, né, maior de despesa, que faz um tremendo distribuição de social, né, de renda social. Muitas famílias sobrevivem com a Previdência Social. E a transferência de estados e municípios é baixíssima, como também disse o professor Janete, né? O governo federal concentra os recursos, dá a obrigação para estados e municípios e depois não manda o dinheiro para lá. Vamos no próximo, por favor. E agora pode ser até que vá, viu, professor Janete, mais dinheiro para estados e municípios, porque agora inventaram um novo esquema, um esquema terrível que chama securitização de dívida. Já está funcionando ilegalmente em vários estados e capitais do país. Está correndo no Congresso Nacional, no Senado, o PLS 204 de 2016, de autoria do José Serra, né, e relatoria de Romero Jucá, e mais dois parecidos com esse 204 correm lá na Câmara, mas o que está pronto para ir até para a votação é o PLS 204. O que faz esse projeto? Podemos mudá-la. Já há várias empresas, a PBH Ativos em Belo Horizonte, a CPSEC no estado de São Paulo, o município de São Paulo tem a SPSEC, o Investpoa em Porto Alegre, RECD em Recife, Salvador, enfim, tem em vários lugares. Muito mais até, isso aí são meros exemplos. Vamos passar para a próxima. Pode mudar. Isso. Como é que funciona isso? O Estado ou o município cria uma empresa estatal não dependente. É uma SA. É assim, o Estado detém 97% das ações, e aí ele pega 2 ou 3 pessoas ligadas ao governo e dá uma ação para cada um para que possa ser chamada de uma estatal não dependente, criada como uma SA, regida pelo direito privado. Aí, como o Estado e o município não podem lançar títulos da dívida pública, municipal e estadual, é proibido, essa empresa lança debêntures no mercado, faz operações de créditos, lança essas debêntures com garantia do Estado, que dá uma garantia 4 vezes maior do que as debêntures lançadas. Esta empresa estatal lança as debêntures e passa para o município esse valor já descontado de um monte de taxas. Aí, essa empresa estatal abre uma conta vinculada para ela, e quando o contribuinte vai lá pagar as suas continhas de dívida ativa, as contas que são transferidas, cujo crédito é transferido para essa estatal, o dinheiro não vai para os cofres públicos mais, vai para a conta dessa empresa estatal não dependente, que separa para ela 1% de toda a movimentação, mais os juros e multas, que não vão para o município, nem para o Estado. É um rombo nas contas públicas. É uma engenharia financeira difícil, eu precisaria até ter mais tempo aqui para explicar e não vou ter esse tempo. Mas vamos passar para a próxima, por favor.
aqui a gente pergunta se tantas privatizações que estão sendo feitas de estatais, né? Essas estatais que eles estão criando para emitir debêntures é atividade do Estado, né? Pode ir para outra, por favor. O Ministério Público já se manifestou, o Ministério Público de Contas já disse que essa transação é ilegal, e eles tentam loucamente correr com esse PLS 204 no Senado, que eu peço a todos que nos ajudem a lutar contra ele. Ele já foi derrotado uma vez no Senado e estão insistindo de novo, recolocando esse assunto. Pode ir para a próxima. Nós descobrimos isso aqui já está implementado no Brasil, fazendo a meia boca, quase para ser... Eles ainda estão com o pé fora do acelerador, porque está totalmente ilegal, estão tentando legalizar com esses projetos de lei. Mas a gente descobriu isso porque a Maria Lúcia Fattorelli, que é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, foi convidada pelo parlamento grego para ir à Grécia, para verificar, naquela época da depressão mais dura da Grécia, uma auditoria naquelas contas. E ela descobriu lá exatamente uma situação que é exatamente essa que eu estou relatando para vocês da securitização. É uma empresa chamada EFSF SA. A diferença da Grécia para o Brasil é que lá os sócios eram os países. A empresa foi criada em Luxemburgo, porque foge a todas as normas dos países, então foi criada em Luxemburgo, 17 países são sócios. Isto atrapalhou demais as finanças de diversos países. A França está com problema, a Itália está com problema, a Espanha está com problema, Portugal com problema. Nós acabamos de fazer um seminário internacional agora em Brasília. Veio gente de vários lugares, todos fazendo esse depoimento, inclusive a Zoe Constantopoulos, que é foi presidente do parlamento grego, esteve aqui no Brasil, nos fazendo esse depoimento. Para a Grécia, que já estava ruim das pernas, esse tipo de sistema que eles implementaram lá quebrou a Grécia. Quebrou, foi um marco na Grécia, né? E também os derivativos nos Estados Unidos, que também, a nossa operação aqui também é um tipo de derivativo, só que lá nos Estados Unidos não tinha essa garantia estatal, que é dada no caso da securitização. Mas lá nos Estados Unidos, depois daquela crise, né, foi realizado pelo Federal Reserve Bank um aporte bancário de 16 trilhões naquela época, 16 trilhões de dólares. Isso foi divulgado pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos. A gente também tem o link para dar uma verificada. O senhor Henrique Meirelles, que é um representante da área do mercado financeiro, evidentemente, tem estado muito presente tentando fazer com que isso seja aprovado, porque realmente trará mais uma vantagem para esse setor que já tem sido tão bem alinhado. Podemos ir para outra, né? Bom, o que nós dizemos como solução? Nós precisamos mudar essa política econômica, mas mudar efetivamente. Não uma política econômica, não com apenas alguns arranjos, mas a gente precisa ir no cerne da questão e no ralo por onde escorre a maior quantia de dinheiro público desse país, muito maior do que essa corrupção que a gente vê na televisão, que precisa ser corrigida, mas está muito aquém desse ralo que a gente viu ali. Dizer, não podemos mexer nesse setor, porque esse setor, se mexer depois, vai causar problemas para nós. Problemas é o que nós estamos vivendo. Problema é o que estão querendo fazer de tirar as migalhas que nós pouco temos dos setores e investimentos sociais para pagamento dessa dívida, que está, inclusive, na exposição do motivo de todos esses PLs, daquela emenda complementar
95, que foi aprovada, que congela por 20 anos os investimentos sociais, na exposição de motivos está lá. O sacrifício que se pede para toda a sociedade é para pagar dívida. É para pagar essa dívida aí. Essa dívida que o Banco Central fez dos seus prejuízos, essa dívida de swap cambial, essa dívida das operações compromissadas, dívidas sem contrapartida social. E é por isso que a gente tem que pedir uma auditoria, não um calote, mas a gente tem que saber o que está pagando. Não é qualquer coisa, nós já estamos em 5 trilhões de dívida interna. Por que nós não podemos saber e fazer uma auditoria que, inclusive, está prevista? Quem que tem medo de uma auditoria dessa dívida? Auditar significa pegar e saber exatamente quem é o beneficiário, quem se beneficiou, quem vendeu esses contratos, a irresponsabilidade de alguns atos que precisa até para alguns administradores. Nossa, auditoria é uma coisa necessária, é sinônimo de transparência, transparência que a gente não tem, né? E eu agradeço muito a atenção, deixo aqui os nossos contatos da Auditoria Cidadã e agradeço pelos momentos, não sei se eu cedi no tempo, mas, assim, né, eu fui de sindicato, né, e diz que pessoal de sindicato é diferente de economista, quando põe o microfone na mão, depois não larga mais.